Como eu prometi num dos vídeos anteriores, vamos falar sobre o volume 2 da coleção do Darkside Lovecraft, Medo Clássico. Esse é chamado volume 2. Vem na mesma apresentação capa dura, aqui com 2 estilizado em laranja, a lombada em laranja e a fitinha para marcar o texto, semelhante à de livros clássicos, por exemplo, a minha Bíblia King James vem com 2 dessas. É extremamente prático para você não ter que usar marca-texto nem nada, marcador de texto, e a fitinha aqui você sempre pode ler. Como acompanha o mesmo estilo da versão anterior, assim, alto, requinte, aqui tem as próprias anotações do próprio autor Lovecraft. Para quem não assistiu o vídeo anterior, é um autor americano, viveu e morreu na pobreza, escrevia contos de horror, talvez um dos contos mais criativos, mais inteligentes, mais divertidos da história da literatura de horror, da história da humanidade em termos de horror. E essa edição é primorosa. Para quem não sabe, quando você fala de premissas básicas do horror e terror do cinema, como Cthulhu, Necronomicon, zumbis, tudo isso surgiu em Lovecraft. Por exemplo, no livro anterior tem um conto chama Herbert West Reanimator, que daí surgiu, na minha opinião, o que são os zumbis modernos, vem daí. Essa segunda edição vem com os contos Horror in Dunwich, que é uma história de bruxas, Celefais, a música de Eric Zahn, A Cor que Caiu do Espaço, que já foi adaptado para o cinema, a mais recente adaptação com Nicolas Cage, Gatos de Utah, do Além, que também tem uma adaptação para o cinema chamada From Beyond, extremamente interessante, uma história que hoje, embora tenha sido escrito, vamos dar uma olhada aqui, 141, essa história foi escrita em 141, letras grandes, vocês estão podendo ver, todos os começos de história com ilustrações belíssimas. Do Além foi escrito em 1934, portanto, 5 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Então, uma história de quase 100 anos, e esse médico aqui, esse cientista, ele cria uma máquina que abre um portal, uma espécie de contato com outras dimensões, com outras frequências de existência, e daí ele e um amigo deles começam a ver uma espécie de criaturas se movendo nessa outra dimensão e tal. Interessante que 90 anos depois disso, a ciência está estudando com seriedade a possibilidade de haver outras frequências de existência, outros mundos. A gente vê experimentos aí como aceleradores de partícula, etc., que estão fazendo descobertas importantes nesse sentido. Então continua como O que assombra nas trevas, na ilha Top, o modelo de Pickman, o proscrito, a danação que acometeu Sarnath, e o último conto é A Sombra sobre Innsmouth, que é meu conto favorito do Lovecraft, que a gente vai dar uma olhadinha nele, e depois no final tem umas notas, uns extras aí, um artigo sobre o Lovecraft, etc. Então vamos para a página 223. Obviamente a gente não vai ler o conto inteiro, que é um conto gigantesco. Aliás, A Sombra sobre Innsmouth geralmente é publicado como um livro sozinho. Dá um livrinho de quase 200 páginas. Então, aqui a gente tem uma ilustração, tal, A Sombra sobre Innsmouth. Tem a data da publicação, 1936. No inverno de 27 e 28, oficiais federais fizeram uma investigação secreta no antigo porto de Innsmouth, Massachusetts. O público só soube dela em fevereiro, devido a uma série de batidas policiais e prisões seguiram ao incêndio e implosões intencionais. Então, essa história gira em torno dessa cidade portuária, Innsmouth, e Arkham também nasceu a Arkham Miskatonic, a Universidade Miskatonic, tudo isso surgiu na obra do H.P. Lovecraft. E daí esse repórter, esse cidadão aí, ele vai visitar Innsmouth para tentar descobrir o que aconteceu lá, que
teve explosões e problemas e tal. E daí descobre que havia lá uma espécie de culto, uma espécie de sociedade secreta chamada Ordem Esotérica de Dagon. E as lojas maçônicas e as igrejas estavam sendo convertidas em lojas, em unidades dessa Ordem Esotérica de Dagon, que é um culto pagão. E ele foi investigar o que estava acontecendo lá, e daí ele descobre que houve uma crise nessa cidade portuária, que não havia mais peixes para pescar, a cidade subsistia da pesca dos peixes. Todas as casas pareciam desertas, calçadas, e havia lacunas ocasionais onde chaminés desmoronados, alicerces revelavam prédios há muito ruídos. O odor de peixe mais nauseabundo que se poderia imaginar permeava tudo. Ele descobre que um bruxo, ele veio com essa ideia para o povo deles adorarem esse tal de Dagon, o deus peixe dos filisteus, e começou a surgir ouro nas redes. Eles começaram a pescar objetos de ouro, e a cidade então se converteu ao culto desse deus peixe filisteu. Mas eles não sabiam que havia uma maldição. Os habitantes deformados, não era de se admirar que tais ilusões fossem comuns. Nenhum dos nativos ficava na rua até tarde da noite, havendo a impressão generalizada de que não era algo inteligente a se fazer. Eles começaram a eles próprios a se transformarem em peixes. Começaram a surgir tentáculos, nasciam deformações no corpo dos habitantes, e eles se tornaram deformações indizíveis, impossíveis de olhar sem morrer de horror. E todo o local foi amaldiçoado por Dagon, foi amaldiçoado pela podridão do culto a Dagon. E esse jovem jornalista vai lá e começa a descobrir esses horrores, essas coisas terríveis que aconteceram lá. Não vou fazer spoiler, mas é uma edição fantástica, com contos sensacionais para quem gosta de horror, obviamente. Não é para crianças, não é para pessoas que não têm nenhum tipo de interesse nesse tipo de ficção, que não acha interessante essas histórias mais sinistras e tal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É gosto, é igual pizza de alite. Tem gente que acha maravilhoso, tem gente que odeia. Então, se os senhores gostam de horror, o link está na descrição aí, só entrar lá na Amazon e encomendar a sua cópia de Medo Clássico, volume 2 do Lovecraft, e vejo os senhores na próxima.